Mais um programa da Associação de Engenheiros de Cubatão. Mas hoje, Valdemir, essa mesa aqui tá ficando pesada, Valdemir. Hoje nós estamos aqui com um entrevistado grande dentro do sistema CREA. Apresenta ele para nós, Valdemir. Opa, seja bem-vindo, Cledson Turra, o nosso gerente regional aqui do CREA São Paulo. Opa, obrigado, conselheiro Valdemir, nosso amigo aí, Rafinha também. Muito obrigado, estou aqui à disposição aqui para a gente bater um papo sobre CREA São Paulo. CREA São Paulo hoje uma conversa bem delicada, né? Que a gente vai falar de fiscalização. Perfeito. Mas não é a fiscalização para prejudicar o profissional, né, Cledson? E sim para apoiar o profissional, né? No decorrer do programa a gente vai detalhar sobre isso. Mas antes de a gente começar, Cledson, eu queria conhecer um pouco melhor a trajetória do Cledson, até o engenheiro. Quanto tempo você está no CREA? Você se formou em engenharia, né? Conta um pouco da sua trajetória para nós, Cledson. Perfeito, entrei no CREA São Paulo em 1987, na época antes da Constituição Federal, não tinha necessidade de ter concurso, simplesmente entrei lá, fiz uma ficha e comecei no dia seguinte. E vim fazer uma carreira dentro do CREA São Paulo, dentro desse período. Em 87 e 96 fui fazer técnica eletrônica no Instituto Edson, depois emendei técnica eletrotécnica também no Instituto Edson. E depois, em 2007, somente em 2007, tive a oportunidade de assumir gestão no CREA São Paulo. Em 2008 entrei para fazer engenharia, me formei em 2012, depois fiz pós-graduação em 2016. Então essa foi minha trajetória aí como funcionário e profissional dentro do sistema, com a CREA Mútua. Então a gente está falando de mais de 30 anos de CREA. 37 anos de CREA. 37 anos de CREA. Fiz 36 em dezembro e estou caminhando para os 37 anos. Muito legal, muito legal. É uma vida, né? 37 anos, você vê assim, você falou em 87, minha carreira profissional começou em 84. Então, é uma vida, Rafa, sabe? Dedicada ao conselho. Então, você passou por muita coisa nesse conselho, né? Passei por muita coisa, muita conquista, né? Na época também, como funcionário, a gente sempre foi se destacando. Acho que também as oportunidades vêm pintando para qualquer um dentro do mercado de trabalho quando você é um bom funcionário. E eu acho que eu não era aquele funcionário 10, mas era um 8,5 aí, né? Aí vai se destacando quando... E o CREA também em 2007 começou a dar oportunidade para os profissionais do sistema. Então eu, como técnico em eletrônica, fui assumir gestão, né? E isso vem caminhando até hoje, né? Então na época... Bacana. Legal. E você está na gestão há quanto tempo já, Cledson? Eu estou desde 2007. 2007 eu tive a oportunidade de ser chefe de unidade, que foi até 2017. Em 2017, quando o Vinícius entrou, a Vinícius Marques, nosso presidente, ficou aí 6 anos, 7 anos conosco, deu oportunidade para mim ser gerente regional, gerente operacional do CREA São Paulo, que cuidava de toda a operacionalização do estado. Depois eu fui para uma outra gerência regional e passei por uma boa parte do estado, aí, pelo menos umas 4 gerências regionais eu passei por isso. A Lídia comenta muito, né? CREA antes do Vinícius e pós-Vinícius, né? Tem muita diferença mesmo, Clécio? Tem. O Vinícius, o que acontece? A gente sempre fala, porque a gente como está já um determinado tempo no sistema, a gente viu que ele veio com qual o papel do nosso sistema profissional? É fiscalizar e habilitar. E a gente, infelizmente, em 2016, a gente era um conselho, um dos maiores, mas um dos piores aí dentro de uma escala de fiscalização. Então, em 2016, quando ele veio, a gente começou a implementar. A primeira coisa que ele fez foi ter uma fiscal de carreira como superintendente, Maria Edith, que está até hoje, né? Ela conhecia, tem um carisma dentro do nosso quadro de funcionários, e aí começou a implementar forças-tarefas, que são uma grande concentração de agentes fiscais num determinado ramo dentro de um determinado círculo de municípios. Quando a gente fala de fiscalização, a gente tem primeiro, o CREA vai me fiscalizar, o CREA vai tirar o meu CREA, né? Sim. Não, mas não é nada disso, né, Cledson? Não. O nosso foco é que toda atividade de engenharia tenha sempre um profissional do sistema com a CREA Mútua, né? Então, se lá tem um profissional, a gente sabe que está tendo todas as atividades técnicas estão cobertas e também tem ali o conhecimento da engenharia ali sendo exercido. Então esse é o nosso maior foco. Ou seja, Rafa, quando você fala, né, o CREA vem me fiscalizar, é o contrário, surgem novas oportunidades para os engenheiros. Porque se não tiver um engenheiro na obra, o CREA tem o poder de lei de exigir esse profissional, né? E aí a empresa ela pode ser até multada se ela não tiver esse profissional na obra.
Então cria-se oportunidade de emprego para os profissionais através da fiscalização. Inclusive, ó, eu não lembro o ano, Clédio, mas teve um mutirão sobre isso, né, para ele fazer o levantamento de todas as empresas que estavam faltando um responsável técnico. E eu perguntei qual o sentido, né, desse levantamento. E sim, as empresas que não tivessem o responsável técnico, que era o engenheiro, deveriam se habilitar com o engenheiro. E automaticamente vai de conta que você falou. Abre mais vagas para os próprios engenheiros, né? Sim, né? Tu colocou um momento importante aí do CREA que eu vivi, né, junto com você, com a Edith, que foi o número de RTs. Né? Assustadoramente nós batemos 1 milhão de RTs. Você lembra desse fato? Sim, tem uma placa. São marcos que ficam pra gente, né, que estamos no sistema. 1 milhão de RT não é fácil, né? Nós somos aí 450 mil profissionais do sistema, né? E é o maior CREA do país. Né? Hoje na coordenação nacional a gente pode perceber isso, né? O CREA São Paulo é referência. E todas essas melhorias que tivemos aí, né? Muitos dos outros locais, eles gostam de saber o que tem no CREA São Paulo, como que é a fiscalização do CREA São Paulo. Então nós somos referências, isso pesa mais pra gente, né? Os nossos números são gigantescos, né? Então, tanto em número de RTs, é importante a gente sempre ressaltar que a gente fala o número de RT, não é arrecadar, e sim, cada RT recolhida tem ali um profissional atrás daquela atividade. Né? Então a gente sempre deixa claro aí que não é o CREA não pode ser arrecadatório, né? Ele tem que ser, tudo isso daí volta para o profissional, seja ele através das entidades de classe, que a gente pode falar um pouco depois, seja ela no aprimoramento profissional através de várias plataformas nossas digitais. E a RT também é a segurança do cliente, né? É a segurança do cliente. Isso daí, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, que é justamente que deixa muito evidenciado qual a atividade de cada um. Muitas vezes você pode ter disciplinas, uma determinada atividade com vários profissionais envolvidos, na qual, de repente, no caso de um sinistro, você consegue identificar quem foi o profissional que, de repente, cometeu uma imperícia dentro daquele processo. Então, por isso, sempre exige RT para determinadas várias atividades de engenharia. Né? Legal. Ô, Clédio, eu vou fazer o organograma aqui para o pessoal profissional que não está acostumado com o sistema do CREA, né? Para ele conseguir visualizar, né, o fator ali, a sua missão ali de gestão, né? Então, nós temos o CREA São Paulo hoje. O Clédio, ele é o gerente da GR7, né? Isso, GR7. No GR7 ele vai ter um gestor que vai tomar conta aqui da Baixada, que é o Roberto Cosma. Um grande abraço, Betão. E automaticamente você gere toda a nossa Baixada, de Betioga a Peruíbe. Você, junto com o Beto, faz essa fiscalização. Sim, a gerência regional da 7ª região compreende 6 micro-regiões. Então, nosso estado é dividido em 12. Eu sou um 12º como gerente regional. A nossa gerência compreende toda a região de Guarulhos, toda a região de Mogi, todo o ABC, todo o litoral sul, né? Até Itariri e Pedro de Toledo também faz parte da GR7. Então, cada local desse aí eu tenho um chefe que é responsável ali, ele fica responsável pelas atividades de fiscalização dentro desses municípios. E eu fico na gerenciamento de tudo isso, logicamente sempre buscando toda a parte, operacionalizando todo esse pessoal. Por eu ter muito tempo de casa já também, a gente tem uma facilidade, né, de conhecimento. Eu sempre falo, quando vem um gestor novo, eu falo, não se preocupa, que quem tem que conhecer o CREA São Paulo é que sou eu, né? E você pode deixar que eu vou te dar todo o suporte. Então também tem isso, né? Passa uma determinada segurança a esses diversos profissionais que vêm aí compreender muitas vezes ser gestor do CREA São Paulo. Então hoje eu tenho 5 gestores, que o Betão está acumulando ao GI de Santos, mas o meu quadro é 6 chefes. Para tomar conta, fazer essa aproximação junto ao profissional. Então o que acontece? A gerência hoje compreende 30 municípios dentro do 30 municípios, e nós também estamos com a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste tem 24 distritos, compreende mais de 25 mil profissionais. Então esse é o tamanho da gerência regional da 7ª região. Só com a tecnologia mesmo para conseguir gerir isso tudo, né, cara? Só com a tecnologia. Então a gente vem cada vez mais, a gente participa de alguns grupos de trabalho aí, tá vindo algumas startups aí justamente para facilitar a fiscalização. Opa, né? Tá vindo novidade aí então? Tá vindo novidade. Opa, isso é importante, hein? Daqui a pouco a gente comenta sobre as novidades. Isso aí. E em conjunto você faz o trabalho junto com as associações, não é isso? Sim, associações são nossas grandes parceiras, né? Eu tenho
Interessante, eu sou um funcionário de carreira, mas eu me dei muito bem nesse relacionamento institucional. Então, desde a época que eu saí para ser gerente ou chefe que seja, eu tive um relacionamento muito grande com as entidades de classe, né? E o profissional muitas vezes quer conversar com o profissional. Então, eu dou muito bem e gosto do que eu faço, né? Eu acho que tem que ter paixão pelo que você faz. E eu gosto muito da atividade que eu exerço hoje no CREA São Paulo. Falar um pouquinho da CAF, né? Que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização. É onde o profissional ele entra para o sistema, né? São os inspetores. Cabe falar que o inspetor, na região que ele está, né? Como foi explicado pelo Cledson, ele é o representante ali do CREA, né? Na sua disciplina. Então, tem um inspetor de elétrica, tem um inspetor de civil, tem um inspetor de mecânica, né? Como que funcionam as CAFs, Cledson? Então, como você adiantou, as CAFs funcionam, pode ter até 8 profissionais das diversas modalidades nossas, né? Nós temos 8 câmaras especializadas, então pode ter um profissional de cada câmara especializada. Esse profissional ele é atuante dentro do município, então nós reunimos mensalmente dentro de uma reunião, que também é um papel da entidade de classe, né? A entidade também é parceira, então assim, muitas vezes ela indica, sugere esse profissional daquela modalidade que vai nos ajudar ao quê? A operacionalizar a fiscalização. Então o inspetor é um papel fundamental dentro do nosso sistema. Inclusive ele tem um cargo honorífico, mas ele responde diretamente ao presidente do CREA São Paulo. Ele tem um mandato de 3 anos, né? Tem um mandato do dia que é eleito até 31 de dezembro do ano que sai a presidente do CREA São Paulo. Então, nós reunimos mensalmente. E aí a gente discute o que fiscalizar. Porque quem conhece realmente são esses profissionais de dentro do município, seja elas das diversas modalidades que for. Então lá na ponta tem um inspetor daquele município, na Câmara de Civil, de Mecânica, que ele vai estar ali, vai ser os seus olhos. Exatamente. Seu e do gestor que estiver aqui embaixo. Isso aí. Vai vir para ele o processo das obras, né? Qual o poder do inspetor? Qual o limite de bateria dele, Cledson? Na verdade, assim, o inspetor ele tem um papel fundamental, muitas vezes, de representar o presidente do CREA São Paulo dentro daquela modalidade. E ele tem também, a gente também tem muita parceria com órgãos públicos. Então, o que acontece? Nós temos diversas termos de cooperação técnica com prefeituras, né? A gente tem governo do estado também. Então, tudo isso através do profissional, aquele inspetor que conhece. Então o inspetor ele conhece, sabe muitas vezes, dependendo da atividade que ele exerce, ele sabe onde que está uma determinada falha da nossa fiscalização. Então de repente, se você é da área elétrica, você tem uma atividade aqui que está faltando, a gente dá uma atenção. Então a gente vai atrás desse material, vamos levantar as empresas, como você falou, adiantou anteriormente. A empresa só existe se tiver um profissional ali frente às suas atividades. Empresa nenhuma existe se não tiver um profissional devidamente regularizado, registrado e dentro do seu quadro técnico, né? Então esse é um papel. Agora nós estamos com uma missão, né? A gente tem uma missão agora, 31 de março de 2022, tivemos um novo regulamento das inspetorias, na qual nós estamos também trazendo os jovens profissionais. Importante. Então lá, o que acontece? Lá deixou muito bem claro que tem que todas as reuniões, dentro dessas 8 modalidades, tem que ter pelo menos 2 jovens de até 5 anos de formados e uma mulher. Né? Às vezes você fala assim, mas teve que escrever. A gente, infelizmente, né, tem muitos locais ainda que o CREA, o ambiente é um ambiente totalmente machista. Então, não é se tiver, é uma obrigatoriedade. Né? Então, a gente está aí na luta, aí, tentando mostrar também a entidade de classe para esse jovem profissional para vir somar com a gente, né? Vir trazer também o olhar daquele profissional que está chegando no mercado e aprender também com aqueles que estão aí, né? Isso é o mais importante, a interação. A gente fala oxigenação, né? O CREA precisa ser oxigenado, né? Os tempos mudaram. Você colocou, né, de 87 para cá, né? As coisas mudaram muito. O profissional hoje, né? Ele requer coisas diferentes. O time é diferente, né? A internet, tudo isso mudou muito. Ou seja, as coisas não são mais tão... demoram tanto, né? Hoje a velocidade do jovem, poxa, eles não entendem, né? Como que nós
fazemos as coisas. A velocidade deles é diferente. Só que eles têm que estar no sistema para conhecer e entender. Então, é muito importante que eles participem da CAF, né? Participem lá, para eles começar a entender como que é o processo. Né? Então é interessante, até um recado aí para o público em geral, que a gente tem bastante profissionais de diversas partes do estado. Se aproxime da sua entidade de classe, procure a associação, se aproxime aí do grupo de profissionais e vem somar com a gente. É importante essa sua fala, Clédio, porque o profissional ele tem que entender que o CREA ele não pode ir diretamente no profissional. Ele tem que vir pela associação e a associação vai dar todo um aparato para o profissional. É assim, a associação é parceira do CREA São Paulo. Então, assim, o CREA fiscaliza e habilita. A associação é um dos braços aí para estar fazendo toda a parte de cursos e fazer uma reciclagem profissional. Qualificação. A qualificação profissional. Tanto que a associação de Cubatão de vocês, eles têm atividades, eles têm um plano de trabalho anual, né? Na qual tem ali todas as atividades voltadas ao profissional em si. Entendeu? Então aí é o braço. Então, logicamente, quando a associação também tem esses profissionais, consegue esses profissionais, nos ajuda aí a estar formatando a CAF da forma que tem que ser a comissão auxiliar, né? É que nem o Valdemir comentou, né? Hoje o CREA está passando por uma mudança, né? Essa juventude entrando, né? A gente fala em juventude, mas a gente está falando de profissionais de 25 a 40, né? Então essa mudança no CREA, né? Então ele está trazendo essa juventude para dentro do CREA, que é o viés do Vinícius e da Lígia também sobre isso, né? Então acho que é muito importante porque o profissional ele tem que ter a ciência, né, e a consciência que o CREA ele está aqui para nos amparar e não para fiscalizar, não para tirar o CREA, não, o CREA só não paga aquela anuidade, não. Nós realizamos um outro programa e mostramos eu perdi as contas de quantos benefícios a multa tem através do CREA São Paulo. Então o profissional hoje ele se forma, né, ele tem condições de montar o escritório dele, né, ele tem condições de montar a infraestrutura dele, ele tem condições de ter um dinheiro para fazer girar a empresa dele, tudo através do CREA e mútua. Por quê? Pelo fato das RTs emitidas, né? Então hoje até com outro programa que não tinha conhecimento, fiquei bastante feliz com essa inovação. Depois de 5 RTs que o profissional emite, ele tem o direito ao seguro. Então é muito importante, né? Então quer dizer, o CREA realmente ele faz o papel dele e o profissional tem que entender isso, né, Valdemir? A mútua é fundamental, né, na vida do profissional. Veio para fazer a diferença, né? Então, até o Renato estava conosco, né? Quer ser feliz, venha para a mútua, né? Isso aí. Ou seja, são vários benefícios que a mútua traz. Clédio, eu queria falar um pouco mais, né, sobre os processos internos entre a associação e CREA, né? A gente falou do plano de trabalho, né? Então, hoje em cada associação, eu sei, né, mas para os profissionais, em cada associação o CREA está presente, né? Lógico, o estado é muito grande, são muitas coisas, né? Então vocês hoje atendem os profissionais, em cada cidade tem uma agenda, né? E na pandemia foi difícil, mas vocês superaram com esse atendimento online, né? Explica um pouquinho pra gente, por favor. O que acontece? Com o advento da pandemia, a gente também aprendeu a trabalhar de uma outra forma. Então, o que eu sempre falo hoje, que independente se eu tiver alguém para atender em uma unidade do CREA ou não, eu tenho o funcionário ali exercendo a sua atividade. Por quê? Porque hoje nós temos uma fila seja de registro de profissional, uma empresa, servotécnica, assim por diante, que cai dentro de uma fila e 90% dos nossos serviços hoje são todos eles remotos, né? Então a gente aprendeu. Em 2020, com a pandemia, a gente não podia mais atender presencialmente, então a gente atendeu via WhatsApp, né? Tivemos plantões, né, de atendimento também, na qual os gestores também faziam parte de todo esse processo de atender o profissional, porque quer queira, quer não, nosso sistema tem 90 anos de existência. Então foi difícil a gente trancar todas as unidades, quase 200 unidades do CREA São Paulo, e deixar de fazer esse trabalho. Então a gente tinha que atender, seja álcool gel, máscara, tinha também aquela proteção, né? Então proteção facial, então a gente continuou atendendo. E aí também a gente começou a entender, começou a disciplinar o profissional para atender através de um agendamento. Então hoje, não que o profissional não seja atendido, mas hoje a gente prioriza o agendamento. Então, caso vocês forem em alguma unidade do CREA São Paulo, entra
no nosso site, agende. Qual que é a intenção do agendamento? É dar uma exclusividade no atendimento, para que você pegue, chegue lá e não fica lá 40 minutos, 1 hora, seja atendido imediatamente. Então a gente veio com essa implementação e a gente não recuou mais. Olha que importante, né? Você vai ser atendido numa hora determinada por você. Não é a hora que o CREA pode te atender. Você determina a hora que pode ser atendido, né? É um diferencial. Ou seja, são processos de melhorias, né, que estão sendo implementados, né? E, poxa, isso é muito legal. Eu particularmente já usei e achei muito bom. E só lembrando, né, a gente não deixa de atender. Então, qual que é a orientação do nosso pessoal? A pessoa chegou sem atender, a gente pega o telefone dele e tudo, depois chega na agenda e computa. Isso aí que é importante pra gente também, ter esses números aí também, para depois fazer uma avaliação de como que tá aquele atendimento dentro daquele município, dentro daquela parceira que é a associação. Cara, é importante também ressaltar que as associações também, você agenda junto com os funcionários do CREA, uma vez na semana, o profissional vai estar atendendo naquela região. Em Cubatão, toda quarta-feira. Isso, toda quarta-feira tem um profissional do CREA lá. Das 9 às 17 horas, ele vai estar lá para atender o profissional. Atendendo o público. E assim vai ser em São Vicente, assim vai ser em Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, né? Vai ter todo um profissional uma vez na semana lá do CREA São Paulo. A gente, o que acontece? A gente atende por demanda. Então hoje eu atendo uma vez Cubatão porque eu verifico que não tem tanta procura. Logicamente, às vezes tem algum local ou outro que a gente atende 2 vezes por semana. Por quê? Porque a agenda às vezes fica um pouquinho mais delicada. Mas hoje a gente não deixa nenhuma associação sem atendimento, né? Então todos os profissionais, seja em qualquer parte do estado de São Paulo, ele tem um atendimento do CREA São Paulo. Além também de todas as demais plataformas, seja o WhatsApp, a gente tem o CREA São Paulo tem uma plataforma de WhatsApp. Então tem várias atividades aí, toda a parte do nosso site também está bem intuitiva e assim por diante. Muito bom. Falar um pouquinho sobre fiscalização, né? E aí você falou que tem uma grande novidade que foram esqueci o nome. Eles vão cortar depois. Tecnologia? Não. Que a gente. Um mutirão lá que a gente faz. Força-tarefa. Força-tarefa. Aí vão cortando lá, né? Força-tarefa, né? Então aqui a gente tem uma região que tem o porto, né? Nós temos o polo de Cubatão, que, nossa, tem muitas indústrias, né? Como que é feito essa força-tarefa lá? Explica um pouquinho para os profissionais, por favor. Então, o que acontece? A gente identifica essa atividade, que nem nós já temos dentro do calendário na região, chama-se Operação Portuária. Esse aí todo ano, junto com a parceira Codesp, junto com as margens direita e esquerda do porto, a gente faz uma força-tarefa, né? Da qual a gente traz, seja o número de agentes fiscais que tiver necessidade, a gente faz logicamente um projeto, né, de qual a necessidade. O nosso fiscal não sai, nenhum fiscal nosso sai para fiscalizar aleatoriamente. Lógico, aleatório pode pegar no dia a dia, mas essas forças-tarefas já saem com uma ordem de serviço, já saem com direcionamento, né? Então, e tudo isso daí com autorização da Codesp, do Porto e tudo mais. É tudo feito um planejamento antes. Tudo feito um planejamento antes. Entra em contato com o pessoal da empresa, ó, a gente vai, né, fazer uma visita com vocês, né? E aí, mais esquerda e direita do Porto e vocês vão... Sim. E aí, o que acontece? É bem interessante porque a gente conseguiu fazer algumas atividades. E, geralmente, às vezes, o pessoal, o CREA nunca veio aqui e tal. Então, a gente, 2019 para cá, a gente teve 20 também, mesmo com a pandemia, tudo nós fizemos dentro do Porto, né? E a gente, assim, a gente atende por demanda. Então, a gente sempre está fazendo forças-tarefas, levantando as atividades e trazendo o número de agentes fiscais que tiver necessidade para operacionalizar. Naquela semana ali, todos eles vêm, são totalmente identificados, né? Todos os carros do CREA são carros terceirizados de última geração. Os nossos agentes fiscais trabalham com crachá, com colete do CREA São Paulo, com um veículo totalmente rastreado e também com um telefone. O CREA São Paulo também, todos esses profissionais, eles têm um telefone exclusivo da fiscalização. Então ninguém usa nada no seu particular, né? Então a gente tem tudo isso daí. Isso daí veio também com 2016, 2017 com Vinícius, né? E por quê? Antigamente o CREA São Paulo, lá em 1987, quando entrei, cada um tinha um carro. Então um tinha um Fusca, o outro tinha um Fiat 147, um preto, um vermelho, um outro azul, um verde. E cadê a visibilidade do CREA, né?
Então a gente depois começou a ter uma identificação visual. Então hoje, onde o CREA São Paulo passa, eles sabem que o CREA São Paulo foi ali fiscalizar, né? Que o nosso agente fiscal ele é totalmente identificado. Nessa ação, Clédio, o que o fiscal vai procurar ali, ou ele vai orientar o profissional, ele vai orientar a empresa? Qual o papel ali detalhado do fiscal? Então, primeiro de tudo, quando a gente vai fiscalizar, quando é uma ação dirigida, a gente já levanta previamente se a empresa tem registro, se aquela obra, se for uma obra, se já tem algumas RTs recolhidas. Muitas vezes pode ter alguma atividade que tem da civil, mas não tem de elétrica. Aí você vai em loco, tem elevador, mecânica, tem toda uma elétrica envolvida. Muitos também a gente pede o cálculo estrutural, né, todo um calculista. Então tem várias atividades envolvidas. Então nosso fiscal ele tem, através das câmaras especializadas, tem um manual das câmaras especializadas do que fiscalizar. Só lembrando que o nosso fiscal não é um profissional da engenharia, ele é um profissional administrativo. Ele lida com leis, lida com toda a parte de resoluções e manual das câmaras especializadas. Então, porque justamente porque senão a gente teria que ter em cada local um profissional, um agente fiscal daquela modalidade. E não é assim que funciona. Isso aí também a gente já debateu bastante no nosso sistema profissional. O Clédio, eu também observei bastante que a sua atuação nesses casos que aconteceram no nosso litoral com os edifícios, né? Não sei se você poderia dar um... Sim. Qual que é o nosso papel aí? Nós tivemos alguns probleminhas sim, em alguns edifícios. Nosso papel ali é justamente acompanhar. Nós temos um ótimo relacionamento com a municipalidade, né? Então ali a gente tem toda a documentação, seja da prefeitura, defesa civil, né? A defesa civil tem um bom relacionamento. E ali, qual que é o nosso papel ali? Acompanhar se aquele problema estrutural vai ser acompanhado por profissionais que têm conhecimento técnico do assunto. E também, logicamente, uma investigação a respeito, né? Então, quer dizer, também nós aguardamos também alguns laudos, seja no Instituto de Criminalística, quem quer que seja, para saber se de repente foi um erro de projeto, um erro de execução, né? Ou alguma sobrecarga aí de alguma coisa instalada e assim por diante, né? Ou seja, né, o CREA tem todo um apoio para que esses problemas sejam investigados, né? E seja dada uma solução com uma empresa que tenha profissionais capacitados para isso, né, Clédio? Sim, Isso é interessante. Falar um pouquinho, né, as pessoas não sabem, carnaval ou um parque de diversões, né? A gente fiscaliza? Opa! E como fiscaliza? A gente tem aqui aqui nós temos desfile de escola de samba de Santos, né? Então, o que acontece? Ali a gente já tem um relacionamento com a Liga, já tem um relacionamento com a Secretaria de Cultura, né? Ali a gente fiscaliza o sambódromo para saber se aquelas atividades lá de arquibancada, se aqueles geradores também, se tem um profissional responsável por aquela atividade. Então, nós chegamos lá, e assim, a gente já teve algumas situações que a gente chegou e deu uma apertada mesmo, senão não ia acontecer, né? E, logicamente a gente levaria para últimas instâncias, mas nunca tivemos problema não. Mas tem um detalhe aí, além disso, né, Vladimir? Sim, né? Os carros alegóricos. Sim. Eu sou um cara da escola de samba, né? Uhum. E aí a gente tem que ter um RT de um engenheiro mecânico, né? Isso é muito importante, sabe por quê? Para garantir, né, a vida daquelas pessoas que estão ali em cima do carro alegórico, né? Então, o que aconteceu isso daí? Nós tínhamos, no passado, alguns acidentes disso aí. Eu até me lembro que eu ainda estava em São Paulo, junto com o presidente Vinícius, e passou por um processo dentro de todas as câmaras especializadas, passando quais são as atividades que envolviam o carnaval. E hoje, em São Paulo, tem dentro do regulamento das Ligas de Escola de Samba de São Paulo, tem... Se a escola não apresentar o quesito segurança, ele perde 1/10. E 1/10 resolve dar o título a uma campeã. Então isso foi muito bacana, né? Na época eu lembro que foi a primeira vez, chegou lá, tinha todas as RT de toda a escola e dentro do regulamento. Então hoje a gente não tem mais problema, né? Então nós estamos falando aqui daquele evento lindo, né? Maravilhoso, que é cadenciado, né? Um atrás do outro ali, tudo muito bonito. Só que é o seguinte, o CREA São Paulo tá lá. Se não tiver um planejamento, uma fiscalização, ele pode perder
Perdeu o título, né? título? Porque assim, tá dentro do regulamento. Então, nós chegamos lá, tá todas as escolas ali, a liga se providencia tudo isso. E você pode perceber que em São Paulo faz muito tempo que, graças a Deus, não tem nenhum sinistro. Não Sim. tem uma fatalidade. A gente já viu em alguns locais aí uma passista cair de 8, 9 metros e falecer. Incêndio. Ou incêndio. Ou então algum carro alegórico, muitas vezes, que sem freio atropelou uma criança, né? Então, isso daí a gente tá bem aqui no Então estado o de CREA São Paulo. São Paulo está trazendo a segurança para a sociedade. Para a sociedade, Tendo- esse é o nosso foco, né? O CREA São Paulo fiscaliza, habilita, e o foco nosso é a sociedade, né? É isso aí. O que a gente sempre fala assim, às vezes um médico ele pode matar 1, 2, e a gente, por um erro estrutural, por um erro de projeto, a gente pode matar dezenas de pessoas. Então esse é o nosso verdadeiro papel. É por isso que a fiscalização está em todos os momentos, né? A gente falou de carnaval, a gente falou de parque de diversão, né? A gente falou de prédios, tudo. Então a fiscalização, né, é o fator primordial, né, como você falou. É o que tem de mais importante dentro do nosso sistema, né? E para isso tem toda, né, uma metodologia, todas as câmeras especializadas para poder suportar isso, né? Sim. Então, isso é muito O legal. Clédio, tive algumas participações na questão de inspetoria e eu observei que o número de fiscalização tem uma curva muito crescente sobre isso, né? Sim. Tem uma... Você estaria quantos por cento de antes Vinícius e pós Vinícius? Você tem uma ideia? Crescimento? A gente começou em 2016, a gente tinha um ranking de atividades dentro do estado e o CREA São Paulo estava com 29 mil ações. 2022, 23, nós fechamos com 700 mil. Então a nossa curva, tanto que em 2022 a nossa era 400 mil a meta, a gente fechou com quase 600. E o ano passado a gente era 600, fechamos com mais de 700. Então assim, logicamente, o que a gente faz também? Tem várias metodologias de fiscalização remota, né? Então a gente também, o CREA São Paulo vem investindo em fiscalização, fazendo convênios. Nós também estamos com um convênio aí bem bacana que logo vai pintar aí, que vai facilitar bastante aí para o nosso CREA São Paulo aí facilitar, junto à Giussesp. Muito Então, bom. fazer Então, essa questão de fiscalização é importante, o profissional que está do outro lado nos vendo, que tem uma equipe aqui atrás, Sim. dando todo o suporte, mas também orientando e possa ser que puxa a orelha desse profissional, né? Que esse caneteiro, verdadeiro caneteiro, né? Sim, sim. Existem vários tipos de processos, né, dentro do CREA São Paulo. E o que mais a gente evita são aqueles profissionais que não têm uma boa índole, né? Inclusive, esses profissionais são sujeitos à comissão de ética do CREA São Paulo. Então, tudo isso através da fiscalização. O Clédson sabe, nós temos as metodologias todas lá, todos os procedimentos, tudo embasado em lei, né? Não é o que o CREA acha, não é a lei. A lei que determina é o que o CREA cumpre. Certo, Clédson? É isso aí. Mesmo porque se a gente tiver algum tipo de problema de instrução de processo, a parte lesada pode recorrer ao Conselho Federal, né, e de repente derrubar lá em cima. Então a gente tem um procedimento muito regular. Todos os nossos processos hoje eles são digitais, né? Além dos processos das câmaras especializadas e nossos serviços, né? Então muito pouco mesmo presencial hoje, né? Então o CREA está tão organizado hoje, cara, que um calendário anual tem todos os eventos já programados para o ano. A gente consegue fazer sim. Logicamente, às vezes Operação também Verão, tem né? Operação Verão, que nem aqui na região nós temos Operação Verão, Operação Portuária, né? A gente fiscaliza muito empresas de elevadores aqui, muitos condomínios verticais e horizontais. Já fizemos forças-tarefa em postos de combustíveis, na qual tem diversas modalidades. Hospitais, né? shopping centers, né? Então o hospital tem muita modalidade, às vezes uma Uso calibração industrial. Então assim, a gente fiscaliza muita coisa. E nossos fiscais já tem um tempo de casa, já tem um know-how já de conhecimento para estar fazendo o melhor serviço possível. Eu venho fazendo essa provocação, cara, para mostrar para o profissional e para a sociedade que a fiscalização do CREA, ela não vem para prejudicar o profissional. Ela vem para ajudar o profissional e dar segurança à população. O profissional já entendeu isso. No passado, a gente também, o CREA, ele vai, tenta corrigir,
Mas também se a gente vê que o profissional também não quer se ajustar também, aí não tem jeito. Sim. A gente autua, tem toda uma parte legal, né? Mas a gente, geralmente, o profissional já entendeu já, a gente é muito respeitado, a nossa fiscalização ainda tem um respeito muito grande. Tanto que nós temos alguns grupos de trabalho, grupos de fiscalização integrada com o governo do estado, né? E a gente tem, em São Paulo principalmente, a gente tem bastante coisa em mananciais. Então hoje a gente coíbe, o governo do estado coíbe muito áreas de invasão de mananciais, na qual, através da Secretaria de Obras do município, CREA São Paulo, qual que é o papel do CREA dentro dessa área de mananciais? É identificar se tem algum profissional ali dentro dando um certo ar de irregularidade, né? Se tem alguma placa, alguma coisa, ainda vamos colocar ele na ética. O próprio CRC também participa para ver, o Cresce, para ver se tem algum corretor ali que também está vendendo aquilo ali, né? E aí vai com máquina, vai com tudo e derruba. Então são ações assim de mananciais da bacia do Alto Tietê, da Billings, né? A gente tem uma ação muito grande, a Oida, também aqui na região sul de São Paulo, assim por diante. Ô Carlos, eu sempre no programa eu faço uma reflexão de tudo que está acontecendo, né? Então eu pego o Carlos iniciando no CREA São Paulo em 1987, hoje nós estamos em 2024. O Clédson, ele nascido e criado ali na região de São Paulo. E hoje ele está atuando no litoral também. Então, o Valdemir, olha o tamanho do profissional que nós temos hoje na entrevista. É um cara que conhece São Paulo e hoje também conhece o litoral. Então ele sabe todas as dificuldades e sabe onde o calo aperta em cada lugar, né? Sim, a gente consegue saber e muda, né? Muda, é uma região para outra, muda bastante. Mas a gente gosta bastante e sempre tem parceiros, né? Eu gosto muito dessa atividade, né? Associação, inspetor, conselheiro. Então, tá todo mundo junto em busca da engenharia, em busca do melhor profissional, do melhor dentro da nossa engenharia, né? Então tá todo mundo imbuído, né? Muito bom. O programa é bom pra caramba, Valdemir, mas a gente vai chegar aqui na nossa reta final, nossas considerações finais. Clédson, eu primeiramente peço obrigado por você estar aqui nessa mesa, engrandece a nossa engenharia, consegue levar o profissional, o papel do CREA, o seu papel de gerência, de fiscalização, o quanto é importante para o profissional. Cara, obrigado por participar do programa, que é importantíssimo, ainda mais para a Associação de Engenheiros de Cubatão, multiplicar essas informações, tá, cara? E assim, eu sei que necessitamos de um segundo programa para a gente detalhar mais ainda e levar ao profissional as informações que de repente ele não saiba. Cara, muito obrigado pela sua participação e conta com o Cubatão que está sempre com você aí, nessa empreitada, amigo. Clédson, obrigado por você ter vindo, né? Cubatão está de portas abertas para você, né? Nós somos parceiros lá no CREA, né? Sabemos todas as dificuldades que nós temos, né? Mas é notório, né, o crescimento da fiscalização em toda a Baixada Santista, né? Então, parabéns a você, né? E novamente obrigado por dedicar o seu tempo hoje para explicar um pouquinho da fiscalização do CREA São Paulo. Muito obrigado, Rafinha, pelo convite aí, grande parceiro nosso aí dentro das nossas lutas, né? Classistas, seja lá o que for. Valdemir também, muito obrigado pelo convite. E agradeço aí, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cubatão é um grande parceiro do CREA São Paulo, né? Eu tenho autonomia hoje de vir aqui, de apresentar as atividades do CREA São Paulo, sempre alinhado com a gestão, através da nossa presidente do CREA São Paulo, Lígia Mackey, a nossa superintendente também, Maria Edith, nosso presidente do Confea. Então a gente veio aqui justamente apresentar aquilo que está no nosso dia a dia, né? Então eu fico à disposição, a hora que vocês quiserem chamar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Eu quero, né? Só agradecer. Isso aqui, a mesa tá ficando pesada, assim, o programa aqui tá ficando muito grande, cara. É isso aí, temos que crescer cada vez mais. É isso aí, show de bola. Agora vamos dar uma passada nos nossos patrocinadores aqui, nossos parceiros, né? Na verdade, nossos parceiros. A EVR Solar Energia, um grande parceiro da associação aí, fazendo um grande trabalho de fotovoltaico na cidade e na região. Legal. A Multa é nosso patrocinador oficial aqui. Essa multa, o que seria do profissional sem a multa, viu? Sim, o profissional não é feliz se não tem multa, hein? Seja feliz, seja mutualista. Isso aí. O Pidral, você conhece essa empresa? O Pidral Projeto? Não conheço. Então você está de frente pro presidente aqui, o diretor dessa empresa. Que bacana. Você vai ser convidado para participar lá do café com a gente. Vamos lá.
Faço questão. Você vai ter todos os seus projetos com confiabilidade e, né, e não vai ter nenhuma dor de cabeça, o Pidral. Legal. Pivato Engenharia Soluções, empresa de engenharia civil que está conosco também. Grande amigo aí, Pivato aí, nessa área de civil. Bruno Nobre, nosso inspetor-chefe da Associação de Engenheiros de Cubatão. Precisou de AVCB, conta com ele que ele é o cara. Soluções Engenharia Progresso, Felipe Souza. Falou SPDA na região. É isso aí. Ele é o cara. Felipão. Isso aí. Com fé e CREA, muito obrigado. Grande abraço para a Edith. Um abração enorme para a Lígia, tá? E que ela tenha um mandato maravilhoso e conte conosco aqui sempre. Obrigado, Rafa. Obrigado, Vladimir. É isso aí. Amém.